dia a gente, para esse experimento, a gente vai precisar do tubo de alumínio, cobre e PVC, uma barra de ferro e os ímãs. Tá, gente, agora eu vou falar como é que funciona o nosso experimento, que é o freio de indução eletromagnética, tá bom? Ele é um fenômeno que ocorre quando o material condutor, como por exemplo tubos de cobre, alumínio e PVC, que é o que a gente está usando, interage com campos magnéticos em movimento. Para começar, é importante a gente entender o que é a indução eletromagnética. Ela é baseada na lei de Faraday, da indução eletromagnética. Em outras palavras, quando um campo magnético muda de intensidade ou direção próximo a um objeto condutor, isso induz uma corrente elétrica nesse objeto. Tá, agora vamos aplicar esse conceito ao nosso tópico principal. No tubo de cobre, quando a gente joga o ímã lá dentro, ele se move dentro do tubo e ele gera um campo magnético variável no interior do tubo. De acordo com a lei, esse campo magnético variável induz uma corrente elétrica no cobre. Essa corrente, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, mas oposto ao campo do ímã. Esse campo magnético oposto cria uma força que age contra o movimento do ímã, retardando, portanto, o tubo de cobre atua como um freio, desacelerando o ímã. No de alumínio, os mesmos princípios se aplicam a ele. Quando o ímã se move através do tubo de alumínio, ele induz uma corrente elétrica, criando um campo magnético oposto que age como um freio. Mas no tubo de cobre, o retardo é maior. E já no de PVC, ele é um isolante elétrico e não permite que a corrente elétrica seja induzida. Portanto, ele não há freios de indução eletromagnética no tubo de PVC e o ímã passa através dele sem ser afetado. Para concluir, essa é uma aplicação interessante da física que pode ser vista em várias situações do dia a dia, como freios da montanha-russa, de trens e de levitação magnética. Espero que eu tenha explicado bem. Valeu! Meu nome é Manuela e eu vou responder a pergunta número 5. Por que o ímã parado não interage com o alumínio? O ímã parado não interage com o alumínio porque o alumínio não é atraído por campos magnéticos permanentes como os do ímã. Isso ocorre porque o alumínio é um material não magnético. O que acontece ao se aproximar de um ímã de fio conduzindo corrente elétrica? Quando se aproxima de um ímã de fio conduzindo corrente elétrica, ocorre uma desflexão do fio devido à força magnética sobre os elétrons em movimento. Isso é a base do princípio da lei de Ampère, que descreve a relação entre campos magnéticos e correntes elétricas. Só existe campo magnético quando há corrente elétrica? Não, o campo magnético não requer corrente elétrica para existir. Campos magnéticos podem ser gerados por ímãs permanentes, correntes elétricas em fios ou movimento de cargas elétricas, como elétrons em um condutor. Meu nome é João Pedro Casimiro e eu vou responder a questão 8. Só existe campo elétrico quando há campo magnético? Não necessariamente. Campos elétricos e campos magnéticos são duas entidades físicas diferentes e podem existir independentemente um do outro. No entanto, eles estão relacionados por equações, como as equações de Maxwell, que descrevem como variações em campos elétricos podem criar campos magnéticos e vice-versa em certas situações.